Eu chego com expectativa de justiça, né? Porque a situação deixou todos nós assim, muito tristes, chocados, né? Porque a gente teve a sensação de que esse homem, né, ele agiu daquela forma sobre nós, usando todo o poder socioeconômico e deixando a gente constrangido até pelo fato de a gente ser quem nós somos. Então, assim, ele teve todo o tempo para pensar e ele mirou, ele teve o alvo, ele queria. O Laudemir estava à esquerda, coletando lixo, ele estava com o saco na mão. É uma cena que eu não vou esquecer, que eu penso diariamente, sempre, ainda mais que eu voltei ao trabalho. O Laudemir estava à esquerda, com o saco de lixo na mão, exercendo a profissão dele. Ele foi em direção ao compactador para jogar o lixo dentro do compactador e ao atravessar, ele mirando em direção ao caminhão onde estávamos eu e o Thiago, ele simplesmente tirou a direção da arma e o Laudemir, exercendo o trabalho dele, foi atingido. Ele tirou a vida de uma pessoa muito boa, ele deixou a gente com aquela sensação assim, de que nós fomos vítimas de estar ali por estar trabalhando e de não ter a mesma oportunidade financeira que ele. O pedido que eu tenho, assim, de todo o meu coração, assim, é que ele pague pelo que ele fez. Por quê? Ele precisa entender, ele precisa desse tempo para entender que ali nós éramos profissionais, estávamos trabalhando, né, e que a sociedade, ela precisa de todos nós. Nós precisamos de um médico, de um doutor, né, de um advogado, de um gari, de um motorista. Isso é viver em comunidade, aceitar o que o outro é. O dia a dia do trabalho, assim, tem altos e baixos. Eu estou no mesmo lugar. Foi uma escolha minha, assim, porque o pessoal, a comunidade do Cabana e Vista Alegre, são pessoas acolhedoras. Elas me abraçaram, hoje eu já era bem tratado, hoje sou mais. É um café, é um convite. Então, assim, eu resolvi encarar esse desafio de voltar para o mesmo lugar, porque não foi ninguém de lá. Então, poderia ter acontecido comigo no retorno da Amazonas, em qualquer lugar. Não é o lugar que faz a pessoa, é uma pessoa do nível desse homem que fez tudo acontecer. Alguns têm sentimento de tristeza pelo que aconteceu, mas ainda tem alguns ainda que não mantêm o respeito pela classe trabalhadora, né? O gari que limpa, o gari que deixa o ambiente limpo para que o oxigênio mesmo, a limpeza, as bactérias não entram dentro da própria casa, da onde saiu o lixo. Igual eu já cansei de ouvir em algumas rotas que eu vou com alguns companheiros, alguns passam, né, passa perto deles, tirem, cuidado com o tal do Renê aí, hein? Aí eu já levo para esse lado, já, na minha mente, eu não falo para a pessoa, mas na mente, sabe? Uma pessoa assim que, um pensamento desse, umas palavras dessas, ainda brincando com o coletor, com coisa séria, sabe? Então, a gente fica triste, porque alguns levam isso pro lado da brincadeira, né? E levam uma coisa tão séria como se fosse nada. Mas infelizmente é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? As coisas sérias estão virando brincadeira, né? E a brincadeira está indo tomando as coisas sérias como se fosse nada. Eu não tenho raiva desse cara, sabe? O que eu tenho dele é pena, pela atitude dele errada de ter feito essa covardia né, ter tirado a vida do nosso colega sem ter motivo algum, né? Eu espero que a justiça aí, né, não venha a ser falha, passar a mão na cabeça de gente desse nível, porque se sair daí como se fosse nada, como eu acabei de falar, que parece que leva as coisas a sério, a brincadeira, vão ver se sair daí, na próxima esquina vai fazer o quê? Vai matar de novo? Ele vai falar que não foi ele, vai falar que foi inocente? Pô, a gente é pai de família, a gente, né, sai para ganhar o nosso pão, trazer as coisas para dentro de casa. A gente sabe também quem passa também, a gente tem amnésia, a gente sabe o que faz, a gente guarda também o rosto. O que mais tem aqui no nosso meio, gente, é gari inteligente, é coletor inteligente. Mas que, né, essas coisas a gente fica guardando para nós e pensando até que ponto vai chegar o ser humano de fazer tais, né, atrocidade e vai continuar da mesma maneira.